Imagina só, você participa de uma equipe de pesquisa histórica de uma universidade e vocês decidem investigar o passado de uma conhecida figura histórica e até mesmo mitológica do período Heian do Japão. E no meio desse processo você descobre que além dele ter existido, ele tem descendentes vivos até os dias de hoje, aonde os próprios mantinham a tumba desse ser selada por mais de 1000 anos. E então vocês, em prol da pesquisa, negociam com essa família para pesquisar essa espécie de tumba. E então, quando vocês conseguem autorização para entrar lá, mesmo alertados de uma suposta maldição que iria ocorrer para aqueles que perturbassem o sono eterno dessa figura, vocês entram, encontrando lá dentro um corpo mumificado e estudando alguns pergaminhos que tinham lá. Porém, pouco tempo depois disso, dois dos professores que participaram dessas pesquisas contraíram doenças misteriosas que não estavam sendo curadas nem por antibiótico e nem por nada. Inclusive, uma das vítimas estava enlouquecida. Parece até que eu tô falando do grande mistério do Tutankhamon, aquele caso famoso que vários canais de curiosidade por todos esses anos de YouTube já gravaram vídeo. Mas bem, esse é um caso que aconteceu no anime Ameku Takao, aquele que eu apelidei gentilmente de Dr. House japonizado no vídeo anterior. E eu já vou avisando que não precisa ver o vídeo anterior para ver esse, se você está pensando em fazer isso nesse exato momento. Mas dá pra assistir esse de boa porque os arcos desse anime, até por agora, ainda estão sendo bem episódicos, digamos assim. Só memorizem o nome desses dois que tá safe, pois eu sou o Mate e vim novamente falar de Ameku Takao no canal, então não vamos enrolar muito e iremos direto para o vídeo. Salve rapaziada e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E continuando o que eu já disse na introdução, um dos professores ficou sabendo que a Takao era conhecida por conseguir dar alguns diagnósticos e resolver casos que doutores normais não conseguiriam resolver. E então, ela foi até aquela casa para estudar esse caso, interessada nessa tal maldição. Lá nessa casa estavam 3 pessoas junto desse professor: o seu assistente, uma das professoras que o acompanhou na expedição e também a sua filha, que estava cuidando dele após a morte da sua esposa 3 meses atrás. E guardem muito bem essa informação que mais pra frente eu retornarei nela. O professor explica que estavam estudando a história de Yashia Douma, que realmente é uma figura histórica do Japão e não foi inventada somente para esse anime. E resumindo a história dele, era um criminoso do período Heian que, segundo as lendas, amaldiçoou 10 pessoas à morte e elas realmente morreram, todas queimadas misteriosamente. E ele fugiu após isso. E após uma longa negociação com os descendentes, eles haviam conseguido acesso à tumba dele, como havia dito, selada há mais de 1000 anos, e entraram lá. O que acontece é que uma semana depois desse acontecimento, o doutor contraiu uma doença bem estranha que estava fazendo ele usar uma espécie de respirador portátil que eu nem sabia da existência disso. A Ameku se interessou demais nesse caso e vai junto com Takanashi e a Aoi, que é o nome daquela professora que eu citei anteriormente, até aquela tumba. Essa tumba ficava numa propriedade dos descendentes, e mesmo tendo autorização para entrarem na tumba concedida pelo chefe da família, um dos filhos dessa família não gostou nada que eles estavam indo ali novamente e tenta impedir de entrarem, sendo extremamente agressivo no processo, empurrando a Ameku e tentando até mesmo agredir o Takanashi, que obviamente no vídeo anterior eu falei que ele sabia karatê, e humilhou ele facilmente. Então vão até o túmulo. O que eu achei meio burrice do Takanashi nessa cena foi ele ter deixado o carro dele para trás logo após fazer essa humilhação com um sujeito bem mal encarado, né? Inclusive eu tenho certeza que a Mazda tá patrocinando esse anime, já que o carro dele é realmente um carro que existe no mundo real, o Mazda RX-8. Isso é só uma curiosidade que eu trouxe aleatoriamente no vídeo, mas enfim. Na tumba, ela de cara percebe a umidade exagerada daquele local e coleta algumas amostras de musgo e até mesmo da própria pele da múmia.
analisando essas amostras com um microscópio que ela mesma levou para o local, percebendo a presença de um fungo chamado Cryptococcus, e indo imediatamente ver o outro professor que eles mencionaram que havia ficado doente num estado deplorável, pois ela sabia que talvez o caso desse professor fosse pior ainda do que aquele que estava só com o pulmão ferrado. E ela realmente estava certa, porque esse professor estava se contorcendo de dor e numa frenesi absurda, não querendo ver ninguém, trancado no seu próprio quarto, atordoado de cor e repetindo que tudo isso que estava acontecendo era por causa dessa maldição. E por esse caso ser complicado, ela levou junto dela uma psiquiatra do hospital que apareceu no episódio anterior desse, que eu meio que pulei. Por um motivo, o caso daquele episódio não é nem um pouco interessante e também foi só um episódio, tá ligado? Não foi um arco inteiro interessante como tá sendo esse agora. Mas enfim, essa doutora é a única coisa relevante que aconteceu naquele episódio, já que revelou que essa psiquiatra não suportava a Ameko por um motivo. Quando a Takao era uma residente do hospital fazendo estágio, a psiquiatra era a supervisora dela. E uma paciente que ela estava tratando, a doutora deu sem querer um diagnóstico errado de depressão. Porém, a Takao, esperta como ela era, descobriu que aquilo ali era um hipertiroidismo e por isso suspendeu os antidepressivos e deu outros remédios para ela. Claramente a psiquiatra ficou meio pistola por uma estagiária ter passado na frente dela e ainda mais quando a Takao chamou ela de incompetente na frente da paciente. Mas voltando para o episódio agora, né? Ela estava ali porque no Japão, para internar forçadamente uma pessoa, é preciso da aprovação psiquiátrica de que o paciente não tem condições psicológicas de responder por si mesmo e um parente da vítima autorizar a sua internação. O que já havia ocorrido porque a esposa havia autorizado. E então, a psiquiatra também deu o aval para eles prosseguirem com a internação. E então, o Takanashi arrombou a porta e as suspeitas de Takao se confirmaram. Aquele doutor tinha meningite fúngica, em estado extremamente avançado, causado pelo fungo Cryptococcus. A Aoi fica preocupada porque, né, ela entrou em contato com esse fungo também, porém a doutora a tranquiliza, dizendo que aquele fungo só agiu nesse professor por causa que ele apresentava sinais que abusou de esteroides anteriormente, por causa que ele tinha uma cara inchada, o que eu não sabia que é um efeito negativo do suco, até eu fazer esse vídeo e pesquisar e ver isso. Agora voltando, o que os esteroides têm a ver com isso? Bem, esteroides podem agir como imunossupressores, fazendo o sistema imunológico do usuário ficar meio ruim e favorecendo a infecção por fungos naquele professor. Já o outro professor, o Murota, tinha um pulmão frágil por uso excessivo de cigarro por tantos anos. E os fungos se alojaram no pulmão dele, que já estava fragilizado por causa desse uso de cigarro, e desenvolveram uma pneumonia fúngica. O caso do Murota era menos grave se tratado a tempo, porém a do professor com meningite já era preocupante e já foi internado sem muitas expectativas. Enfim, se passou um tempo e a Aoi, que estava naquele hospital para acompanhar o Murota, estava fumando lá fora do campus do hospital. E quando o Takanashi se aproximou para conversar com ela, ela disse que fumava apenas em algumas ocasiões bem raras. E o Takanashi também percebeu que o fósforo dela pertencia de uma marca aparentemente incomum. E ela disse que esse fósforo foi dado a ela pelo professor Murota, aquele com pneumonia, né, como já disse. Eu sei que falar esse detalhe parece meio inútil por agora, mas vai ser importante no futuro, já que esse caso não terminou somente com essas doenças, pois quando a Aoi voltou para sua casa e ficou imersa em suas pesquisas sobre o Ashiya, ela do nada teve uma combustão instantânea. Sim, mais de uma coisa que parece que foi tirada daqueles vídeos de curiosidade aleatória do YouTube de 2016. Me responde, você sabia? Será que isso tem alguma cura? Porque acordamos todo dia de bengadura. E
por consequência disso, morreu. Morte essa muito estranha, já que só a Aoi foi afetada naquele local. Os arredores dela estavam sem sinais de foco de incêndio ou até mesmo de que invadiram a casa dela, descartando algum homicídio. E a Takao agora aparece com uma cara mais séria do que curiosa como ela parecia anteriormente, aceitando o desafio de solucionar esse caso de combustão instantânea. Por ser um caso parecido com a lenda da maldição do Ashiya Enzou, o professor Murata convidou a Ameku e o Takanashi até a casa dele para terem mais informações sobre essa suposta maldição. Lá ele mostra um armazém com diversos artefatos acumulados por mais de 300 anos por sua família, e abre um cofre que só seus parentes têm a senha, pegando um pergaminho de lá dentro para mostrar a eles. E, neste momento, o Takanashi recebe uma ligação dizendo que aquele outro professor faleceu. E isso irrita demais o Murata porque ele acha que a maldição é inevitável. E então o Takanashi foi até o seu funeral para prestar condolências à família. Porém, algo muito estranho ocorreu lá, pois do nada um motoqueiro coçando o sovaco ficou dando marcha na sua moto como um retardado na frente do velório. E logo em seguida, algo estranho aconteceu lá, já que do nada o Takanashi ouviu um clique e depois desse clique ocorreu uma explosão no caixão da vítima, o queimando e favorecendo a narrativa sobre essa tal maldição existir. Mas não era maldição coisa alguma, pois os bombeiros entraram em ação rapidamente e encontraram dentro do caixão um dispositivo de ignição temporarizado, indicando que o que aconteceu ali foi proposital e uma investigação criminal sendo aberta, ao qual o Takanashi ia servir de testemunha, com ele relatando essa história do clique que ele ouviu e também sobre aquele motoqueiro estranho. Enfim, no dia seguinte, no fim do expediente do Takanashi, ele encontrou com aquela doutora novata que apareceu no primeiro episódio. E enquanto eles estavam conversando, as atendentes do hospital o avisaram que chegou um bilhete estranho endereçado a ele. E quando ele abriu, lá estava uma ameaça que aquela maldição ia o pegar. Com uma peculiaridade naquele bilhete, o seu nome estava errado. Estava escrito lá Takanashi Kotori, como se a pessoa pensasse que Kotori fosse realmente o seu nome e não um apelido que a Takao deu a ele. E isso é uma informação bem importante, já que se caso ocorresse alguma coisa com ele, ia abaixar e muito a lista de suspeitos do crime. E não demorou muito não, já que quando ele estava saindo do hospital, o seu carro do nada explodiu em sua frente. Ah, sempre o meu carrinho. E ele vê novamente aquele motoqueiro dando marcha. E o fato dele estar coçando o peito já ativa um tique na cabeça do Takanashi, que já deduz de cara quem era o culpado e pede ajuda para aquela doutora que ele estava conversando mais cedo ir com ele resolver. Indo até a casa dos descendentes do Ashiya e fingindo estar sozinho e desprotegido no meio da mata em direção a tumba. E então aquele motoqueiro apareceu do nada atrás dele e tenta o atacar. Mas claro, deu errado. E a sua única alternativa ali foi fugir. Até que do nada apareceu aquela doutora com uma motoca, saindo dela e neutralizando ele novamente. O que me faz pensar que aparentemente todo mundo naquele hospital sabe artes marciais, menos a Takao. Acontece que esse motoqueiro era o descendente do Ashiya e que havia pegado o ódio do Kotori por causa daquela humilhação que ele recebeu no outro dia. E então fez tudo isso com o carro dele. Outra coisa que também favoreceu a Kotori a ligar esse crime a ele foi porque quando eles foram visitar o túmulo pela primeira vez, ele percebeu que esse descendente estava fazendo a mesma coisa, coçando o peito que nem o motoqueiro estava. O que me faz pensar que esse motoqueiro deve ter sarna, não é possível. E agora ele foi preso e o caso foi resolvido, né? Na realidade não, pois mesmo com ele sendo preso, do nada o professor Murata chegou no hospital com sintomas de envenenamento e também vestindo um colchão térmico porque ele estava sentindo bastante frio. E quando tiraram o colchão perceberam diversos hematomas em sua barriga, até que do nada o doutor pegou fogo. E
O Kotori ficou desesperado e foi tentar pegar algum extintor para apagar o mais rápido possível. E a Takao disse para ele não fazer isso e tirar a máscara de oxigênio que ele havia botado para o doutor respirar melhor. Porém, já era tarde demais. Aquela máscara favoreceu a combustão e no final de tudo, as chamas ficaram tão fortes que eles não conseguiram fazer nada, além de ver ele agonizando até morrer e até os bombeiros chegarem no local. E aqui nesse ponto do episódio eu fiquei curioso do que iria acontecer a seguir, já que essa fala da Takao da máscara de oxigênio abriria um caminho para um futuro processo por erro médico para o hospital, já que a filha do Murota estava acompanhando e viu tudo aquilo, inclusive esse diálogo. A filha obviamente ficou transtornada vendo aquela cena e a Takao estava quebrando a cabeça para descobrir o que ela não estava vendo nesse caso, já que faltava apenas uma única peça para desvendar tudo. Peça essa que ela não tinha, que era a amostra do sangue do professor. Mas acontece que a Mai conseguiu essa amostra antes dele queimar. E que eu só lembrei o nome dela agora, tá? Mai, no caso, é o nome da outra médica, tá? Que tava conversando com o Kotori quando o carro dele explodiu. Enfim, ela foi lá e conseguiu achar a amostra do sangue que ainda não havia sido avaliado e avaliou. E quando o hemograma chegou, eles ficaram espantados com o resultado que estava nele. E a Takao finalmente conseguiu encaixar todas as peças do tabuleiro. Vale mencionar também que antes disso tudo, a Takao entrou em contato com o detetive procurando informações médicas da esposa e da filha do professor Murota. E então eles vão com a moto da Mei até a casa do professor, indo até o depósito e se deparando com o assistente dele, o Kagaya, tentando botar fogo no local para queimar as provas do crime. E lá a Takao explica para o Takanashi o que estava acontecendo e a solução para esse caso. Acontece que havia duas vertentes nessa cadeia de acontecimentos. A vertente secundária é a que foi causada pelo parente do Ashiya, porque ele ficou pistola e ameaçou o Takanashi e queimou seu carro, mas a participação dele nisso tudo foi apenas isso, já que a vertente principal dos crimes, que foram as mortes que aconteceram, foram feitos de formas criminosas e a prova estava naquele depósito. E por isso ela foi ali, para tentar achar essas evidências do que causou a tal combustão humana espontânea. E a causa foi o fósforo branco. Bom, mas o que é o fósforo branco? Bem, essa substância é um alotrópico do fósforo, ou seja, numa linguagem mais humana, né, não química, é uma das formas que o fósforo pode se formar quimicamente. E lembro daquele cofre que o Murota abriu para tirar aquele pergaminho sobre a história do Ashiya? Bem, a Takao naquele momento havia percebido que dentro daquele cofre também havia a presença de palitos de fósforo branco. Palitos esses que, por ser perigoso, havia sido banido no Japão desde 1921. E fica a curiosidade que até hoje é banido na maioria dos territórios, já que até mesmo tá para fazer bombas, para fazer crimes de guerra com essa substância. Enfim, estava ali no cofre provavelmente como uma relíquia por ser banido, né? Essa forma de fósforo é extremamente venenosa, e o envenenamento por meio do fósforo branco causava todos os sintomas que o professor estava sentindo antes de morrer. E não apenas isso, pois o fósforo branco possuía uma outra peculiaridade, que era o seu baixo ponto de ignição, fazendo ele ser altamente inflamável ao entrar em contato com o calor, geralmente de 50 graus ou menor, dependendo da umidade do local. E essa foi a causa da morte do Murota e da Aoi, essa última sendo a única vítima desse caso inteiro, sendo uma acidente do processo, já que os palitos de fósforo que ela recebeu do Murota para fumar queimaram no seu bolso quando ela estava em sua casa fazendo a sua pesquisa, sendo o ponto de ignição provavelmente o aumento da temperatura proveniente do aquecedor de sua casa. E aqui eu tenho até mesmo que bater palmas para a produção do anime, já que deram um foco nesse aquecedor muito antes disso ser considerado um caso criminoso quando ocorreu. E isso ocorreu também com o carro dele, que deu um focozinho nele quando o Takanashi humilhou aquele cara.
e no episódio seguinte ele foi queimado. Enfim, análises técnicas à parte, vamos voltar para a história. Porque o fato é que a Aoi não estava sendo planejada para morrer nesse plano. Ela morreu por acaso porque, né, ela não sabia, e nem mesmo o Murota sabia que aqueles fósforos que ele emprestou para ela eram de fósforo branco. E o alvo realmente era, obviamente, o professor Murota, que foi envenenado com esse fósforo branco. Porém, até mesmo nisso houve uma coincidência meio que macabra. E bem, a sua combustão meio que foi apenas uma coincidência acontecer naquele momento, já que ele estava com esses fósforos no bolso na hora que ele estava no hospital. E por fatores como temperatura, a umidade do local e até mesmo combinado ao fato dele estar usando um colchão térmico minutos antes, deu início à combustão do fósforo branco no cigarro em seu bolso e se espalhou pelo seu corpo inteiro, agravado também pela máquina de oxigênio que estava no seu rosto. Agora vamos finalmente falar sobre o criminoso, porque depois da explicação da Takao, o detetive chega com o policial no local, e então o assistente do professor, né, o Kagaya, joga gasolina na entrada para afastar eles do depósito, e nesse processo assume a culpa por todos os crimes, e que ele iria destruir o depósito para se livrar da prova do mesmo. Porém, nesse momento, a Takao o encurrala, falando que ele só estava queimando o depósito inteiro porque ele não sabia a senha exata do cofre, encobrindo a verdadeira culpada de tudo isso, que era a Murota Haruka, a filha do professor. Lembra daquele incêndio no caixão do outro professor? Bem, foi apenas um bode expiatório para que não suspeitassem do uso de fósforo branco, e foi feita pelo Kagaya como uma tentativa de servir como um bode expiatório, e que no pior dos casos, quem seria o culpado por todos os crimes, inclusive do fósforo branco, seria ele mesmo. Gado demais! Porém, né, não era. Mas fica o questionamento, como a Takao chegou à conclusão que a Haruka era a verdadeira culpada? Bem, meus amigos, analisando os fatos, é claro. Já que o culpado seria alguém que facilmente conseguiria envenenar o Murota no dia a dia. E lembra do que eu disse que só parentes tinham a senha do cofre? Bem, isso também foi levado em consideração pela doutora, já que o culpado seria alguém que tinha a senha para roubar os palitos de fósforos brancos daquelas caixas e trocar os palitos normais que o Murota usava por esses brancos, o que reduziria como suspeitos apenas a filha dele. E ela também havia deduzido o motivo por trás desse assassinato: o histórico de hospitalização que ela e sua mãe possuíam. O que eu falei mais cedo da Takao pedir pro detetive investigar o histórico de hospitalização delas não foi à toa, pois ela descobriu que elas iam regularmente em diversos hospitais com hematomas e cicatrizes estranhas, vindo em hospitais diferentes para evitar suspeitas de agressão doméstica. E sim, se você não pegou ainda, o pai dela agredia as duas violentamente. E bem, isso não é uma surpresa tão grande para mim, porque eu omiti um fato o vídeo inteiro para deixar um pouco mais de suspense. Porque desde o princípio mostrou que ele possuía alguns comportamentos agressivos, como ficar irritado facilmente e socando coisas do nada, quando ele ficava irritado, claro. Enfim, a Haruka estava tentando inicialmente a intoxicação através desses fósforos, porém não estava dando certo. E quando todo mundo começou a morrer, ela ficou extremamente confusa e desesperada, porque quem mais merecia morrer ainda estava vivo. E então ela partiu para uma abordagem mais agressiva, envenenando os alimentos dele. Fazendo isso tudo pois ela tinha a certeza que a mãe dela não morreu em acidente, como o pai e os parentes dela diziam, e sim que provavelmente ela morreu de tanta agressão que ela sofria do próprio marido. E então a Haruka assume todos esses crimes entrando no depósito enquanto explicava tudo, mas discretamente pegou de seu bolso um palito de fósforo que possuía e jogando ele na gasolina, colocando o lugar em chamas. Os policiais conseguiram tirar o Kagaya dali e o Takanashi conseguiu jogar a Takao para fora do fogo quando a empurrou em direção à porta, porém ficou ali tentando tirar a Haruka do fogo. Porém, ela não queria continuar a viver depois de tudo isso que ela fez e também de ser descoberta.
E para piorar a situação ainda mais, o teto desmorona na entrada daquele depósito. Porém, a Takao salvou o dia pegando a moto da Mai e arrombando os destroços da porta, conseguindo também convencer a Haruka a não assinar com o Vasco, dizendo para ela viver pelos desejos que a mãe dela possuía, já que é óbvio que a mãe dela fez alguma coisa para fazer ela sair daquela casa, daquele ambiente conturbado, e também o pai dela não ir atrás dela nesse tempo que ela se mudou. E que tudo o que a mãe dela queria era que ela tivesse um futuro, e se ela se matasse ali, ela estaria negando esse futuro. E então a Haruka decide sair do depósito junto do Takanashi e da Takao, com ela querendo pagar pelos seus crimes para depois viver a vida que a mãe dela lhe deu em troca da própria. Quem diria que até como uma psicóloga ela tem talento, pena que ela é muito agressiva nesse processo, né? Mas enfim, a pena dela seria mais pesada que do Kagai, obviamente. Mas esse é o fim do caso, e eu estou extremamente interessado para saber como vai ser o próximo caso. Porque lembra que eu falei que o Takanashi poderia ser processado facilmente por má conduta médica? Bem, não foi a Haruka que processou o hospital, mas uma mulher processou a Takao por algum caso anterior extremamente aleatório. Eu estou extremamente curioso para saber o porquê. Mas então esse é o final do vídeo, espero que vocês tenham gostado. E bem, o próximo vídeo eu vou tentar fazer outro experimento no canal, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e fui!